Fundeb é o Fundo de Financiamento da Educação Básica e de Valorização do Magistério. É um fundo nacional de financiamento da educação, criado no Brasil em 2006, por força de uma emenda constitucional. E ele vem suceder, ele vem dar continuidade a uma política nacional de financiamento criada anteriormente no que se chamava de Fundef, que era o Fundo de Financiamento do Ensino Fundamental. A diferença básica entre o Fundef e o Fundeb é que o Fundeb ele abrange toda a educação básica, ou seja, ele vai desde a creche, que é a primeira etapa da educação básica, segundo a legislação educacional brasileira, a LDB, até o ensino médio, abrangendo inclusive as modalidades de educação técnico-profissional e educação de jovens e adultos. O Fundeb também mantém algumas das características do fundo anteriormente existente, ou seja, ele funciona como um fundo nacional que contempla recursos dos estados, dos municípios e do governo federal, sendo que cerca de mais de 90% é recurso de estados e municípios e por volta de 10% são recursos da União. A legislação estabelece que a União deve complementar o Fundeb com 10% a mais daquele valor que é arrecadado por estados e municípios. A legislação brasileira ela estabelece já, a Constituição Federal de 88, o que se chama de vinculação de receita de impostos para a educação. Então, nos estados e nos municípios, a Constituição fala que 25% no mínimo dessa receita de impostos deve ser aplicada em manutenção e desenvolvimento do ensino, e no caso da União Federal, do governo federal, essa vinculação é de 18%. O que o Fundeb faz é o que se chama de uma subvinculação. Esta receita destes impostos que estão subvinculados compõe uma cesta, em cada estado, uma cesta de impostos vinculados, ou seja, uma conta de impostos vinculados, que uma vez que esses impostos são reunidos, são arrecadados, eles são redistribuídos entre o estado arrecadador, aquele estado, e os seus municípios de forma igualitária, conforme um valor aluno ano, que é basicamente a razão entre o total daqueles impostos arrecadados, colocados naquela cesta, e o número de alunos matriculados na educação básica no estado e nos seus municípios. Naqueles estados em que esta movimentação, ou seja, esses recursos arrecadados, não alcançam, na razão de valor aluno ano, o que se chama de mínimo nacionalmente definido, valor aluno ano mínimo nacional, é que você tem a complementação da União. Portanto, ele corrige uma distorção parcialmente, ou seja, isso é importante que se diga, ele corrige parcialmente uma distorção, que é essa disparidade gigante entre o arrecadado e a demanda. Por exemplo, estados e municípios que têm pouca arrecadação, mas têm uma obrigação muito importante na área de educação. Eu diria que o primeiro limite importante do Fundeb é a disparidade entre o valor mínimo que se alcança, hoje esse valor, no ano de 2019, ele chega em torno de R$ 3.200, mas o fato é que esse valor, R$ 3.200, vamos aí dividir por 12 meses, ou seja, você vai ter um valor de cerca de R$ 250 por mês, por estudante matriculado na educação básica no Brasil, um valor que é notoriamente insuficiente para se assegurar uma educação de qualidade, e este é um valor que se chega em função desta conta aritmética, que é a divisão dos recursos do fundo pelo número de alunos matriculados. Portanto, o principal limitador desta política hoje é justamente a não incorporação de um critério de custo-qualidade. Um outro limite relacionado ao desenho atualmente existente do Fundeb é que ele é o que a gente pode chamar de um fundo fechado, ou seja, ele é uma caixa fechada. E aí, quanto mais alunos você coloca dentro deste fundo, para ser atendido neste fundo, o efeito é que você tem uma redução do valor médio por aluno. Então, nesse sentido, ele também é um instrumento que não promove um incentivo adequado à expansão da oferta de vagas naquelas modalidades e etapas, sobretudo, em que nós temos o maior desafio, a ampliação de vagas, por exemplo, na educação infantil, mas também no ensino médio, em que nós temos aí patinado com taxas de frequência relativamente baixas ainda no país.
A emenda constitucional que criou o Fundeb em 2006 estabeleceu o prazo de vigência do fundo até 2020. Portanto, neste momento, né, desde o ano passado, mas sobretudo agora, a partir de agora, nós estamos acompanhando um debate que é decisivo. A primeira proposição é uma proposição que eu diria que ela não está formulada, mas ela decorre de algumas posições do governo atual, que é a proposição de desvinculação total do orçamento. Significaria, na verdade, a eliminação de qualquer mecanismo de garantia de financiamento básico para as políticas sociais, né? E o Fundeb, como é uma política essencialmente de vinculação, né, de receita para a educação, ele estaria ameaçado por qualquer proposta que viesse no sentido de estabelecer uma desvinculação total. Agora, também seria igualmente preocupante, né, e lamentável, né, que na dificuldade de se chegar, no contexto atual, a avanços em matéria de política social e de política educacional, simplesmente, né, se decidisse prorrogar o Fundeb no desenho atual, né? Isso também seria uma perda de oportunidade gigantesca, né, e bastante lamentável na medida em que o Fundeb, no seu desenho atual, como a gente já chegou a comentar, ele tem limitações muito severas, né? Ele não é capaz de assegurar a qualidade da educação, ele não é capaz, no desenho atual, de assegurar mesmo democratização do acesso à creche, ao ensino médio, à educação de jovens e adultos. Ele não é capaz de, por exemplo, também assegurar o pagamento do piso nacional do magistério, ele não é capaz de assegurar uma política de valorização efetiva do magistério nos termos do Plano Nacional de Educação. Portanto, um novo Fundeb é necessário para o avanço em termos de política educacional e de realização do Plano Nacional de Educação. O Fundeb, né, hoje ele é um mecanismo instituído, né, no sentido de que ele estrutura desde a raiz os elementos mais essenciais da política de educação básica no país, em cada município, em cada estado. Ou seja, é com base no mecanismo de redistribuição do Fundeb, sobretudo naqueles municípios, né, que recebem complementação, seja complementação pela via da redistribuição no âmbito do Estado, seja complementação por essa redistribuição do Estado, mas também com os recursos do governo federal, que está montada toda a política educacional, né? Ou seja, foi com base no Fundeb que os municípios criaram escolas, né, ainda que tenha havido uma expansão relativamente limitada em relação ao que se espera, por exemplo, no Plano Nacional de Educação. Houve ampliação do número de vagas de creches para escolas, ensino fundamental, ensino médio, no caso dos estados, né, contratação de professores. É a partir do Fundeb, que em muitos municípios ele é a maior fonte de receita, né? Chega a ser 80% a 90% de tudo que o município aplica em educação. Portanto, é quase que inimaginável pensar, né, uma descontinuidade em relação ao Fundeb. Representaria, né, uma espécie de lockout, né, ou seja, de paralisação total da educação brasileira, na medida em que os municípios perderiam, né, sobretudo esses municípios que recebem recursos adicionais, perderiam a condição, por exemplo, de pagamento de professores, né, de manutenção das escolas, pagamento dos serviços básicos. Seria um crime de responsabilidade, digamos assim, um ato de irresponsabilidade talvez dos maiores na história brasileira. A discussão sobre o novo Fundeb, né, ou seja, o Fundeb permanente, é o que há de mais importante em termos de luta pelo direito à educação e pela democratização da escola pública de qualidade em discussão no Brasil nos próximos 2 anos. Evidentemente que nós estamos vivendo no país, né, lamentavelmente, um conjunto de ataques à educação pública, ao financiamento das políticas sociais, como fruto da Emenda Constitucional 95, e a nossa agenda mais imediata tem sido a agenda de defesa, né, de assegurar as conquistas que nós temos hoje, né? Então, mas nós precisamos ter a capacidade de aliar essa luta defensiva, de defesa, de mobilização defensiva das políticas atualmente existentes, a pensar o futuro, né? Então, o novo Fundeb é uma oportunidade de articulação dos movimentos sociais da educação, né, das instituições, dos intelectuais, das universidades, das escolas, para pensar o futuro da educação brasileira.